Chegamos então no último vídeo dessa análise sobre a civilização de Zenla, né, em que a gente está vendo também um pouco da criação de Nohim, um pouco sobre os pais dele e como que foi o desenvolvimento dele até se tornar adulto, né? E nesse trecho, então, a história ela segue para um momento em que pai e filho, ou seja, Jartran e Nohim, estão assistindo ali algo similar a uma televisão, né, uma televisão ali meio futurística, e o noticiário informa então que Jartran, pai de Nohim, por votação unânime teria sido escolhido para receber o prêmio Delta por sua invenção, algo denominado transmissor psissônico, uma espécie de máquina de sonhos que promete revolucionar ali as artes psicorrecreativas, né? Imagino que seja ali algum tipo de videogame que se jogue em algum tipo de transe ou de sonho, enfim, uma máquina de sonhos, né, o que eles dizem. É uma espécie de realidade virtual, tá? Jartran então afirma que isso se trata apenas de uma pequena melhoria em um sistema de lazer que ele mesmo detesta, mas que ele poderia fazer muito mais do que isso se ele tivesse os fundos necessários. Aparentemente aqui ele está muito chateado pela falta de incentivo à ciência que ele pretendia desenvolver. Até a ciência aqui é voltada ao lazer, é voltada ao prazer, é uma ciência hedonista, tá? E ele, como cientista, só tem lugar para trabalhar nisso. Então ele sente essa falta de incentivo ao que para ele seria uma verdadeira ciência. E ele diz então que espera que Nohim, seu filho, não passe pelos mesmos obstáculos e que a grandeza o aguarda. A gente vê aqui que Jartran projeta a todo tempo uma grande expectativa em Nohim. Ele coloca um grande peso nos ombros do filho e sempre dizendo que grandes feitos o aguardam, que ele é preparado para a grandeza e que ele precisa fazer algo realmente importante em uma sociedade em que não se incentiva esse tipo de atitude, tá? Julgam desnecessário. A cena corta então da infância para a vida adulta, um momento em que Nohim recebe a notícia de que seu pai Jartran estava sendo acusado de plágio, exatamente por esse trabalho, porque ele teria utilizado uma extensa pesquisa em sua invenção sem autorização ou reconhecimento dos autores, mas ainda estaria em discussão aqui se ele poderia ou não manter o seu prêmio Delta. O problema aqui é a referência. Se vocês observarem na descrição do vídeo, aqui eu sempre coloco uma bibliografia, referências, de onde eu pego os artigos científicos em que eu me baseio, quais os livros que eu utilizo. Tá? Isso é uma referência. Ele utilizou esses dados que foram coletados, utilizou uma pesquisa prévia e anterior para fazer o seu trabalho, sem dar crédito aos pesquisadores que o antecederam. E estava então em discussão se realmente houve o plágio, se ele iria ou não receber o prêmio Delta. Ao conversar com seu filho sobre o assunto, Jartran demonstra pesar e arrependimento pela sua fisionomia, pela sua expressão corporal, mas diz apenas que esqueceu. E Nohim aparentemente recebe isso como uma grande decepção. Nohim aqui tem em Jartran um grande mentor, né? Além de seu pai, ele é um mentor também nesses aspectos científicos, nessa busca pelo conhecimento. Então, para Nohim isso foi uma grande decepção. Mas aqui a gente tem que ter em mente que nem sempre quem detém o conhecimento teórico de algo consegue aplicar na prática. Tá? Além do que, há predisposições que são naturais da pessoa. Não se pode, por exemplo, dizer que um cardiologista nunca vai ter problemas do coração. Não se pode dizer que um psicólogo nunca vai ter problemas psicológicos. Né? Não se pode dizer aqui que um filósofo nunca vai ter problemas da alma. É claro que ele precisa trabalhar nisso, mas ele pode sim ter um conhecimento teórico que na vida prática ele não consegue aplicar. Tá bom? Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, que foi
um dos que revolucionou a educação ao escrever o livro Emílio ou da Educação, esse é o nome do livro, tá? Abre aspas, Emílio ou da Educação, fecha aspas. Ele tinha 5 filhos. Ele entregou os seus 5 filhos à adoção, porque ele não se julgou capaz de educar esses 5 filhos. Então, realmente, o conhecimento teórico não pode presumir um conhecimento prático. Mas é claro que um cardiologista deve fazer de tudo para cuidar do seu coração. Um psicólogo deve fazer de tudo para manter a sua saúde psicológica, né, o seu estado psicológico bem. Né? Da mesma forma, um filósofo deve atentar-se às suas atitudes, aos seus vícios e fazer o melhor possível para superá-los. Né? Da mesma forma, Jartran aqui, como um grande educador, com certeza ele não apenas discutiu a ciência exata, né, ciência natural, com Nourrit, mas com certeza ele discutiu questões éticas e filosóficas também. Tenho certeza de que ele jamais iria incentivar o plágio de uma pesquisa. Tá? Então a memória de Nourrit avança novamente para um momento em que Chalabal lhe comunica o suicídio de seu pai Jartran. E, embora parecesse chateado, o personagem aqui ele reage friamente. Ele afirma que cuidaria dos preparativos assim que finalizasse o seu trabalho. Momento em que deixa ali escorrer uma lágrima. Nesse momento em que Chalabal vai até ele para dar a notícia do suicídio de Jartran, ele está trabalhando em algo que parece ali um laboratório, né? E reage muito friamente. A gente vê que Nourrit, ele sempre, desde criança, foi muito duro consigo mesmo e com os outros. Com certeza, nesse momento, ele também foi muito duro com seu pai. E mesmo diante do suicídio e da postura de arrependimento anterior ao suicídio, Nourrit ainda foi muito duro com seu pai. Ao que tudo indica, uma sociedade já avançada economicamente, com programas sociais eficazes, deveria garantir aqui a segurança e o bem-estar de seu cidadão de modo geral, diminuindo então o índice da criminalidade e elevando o índice da qualidade de vida. Mas os quadrinhos retratam algo que parece se confirmar pelos estudos realizados, que essa felicidade social ela não parece ser o suficiente para garantir a felicidade individual, o que torna pertinente aqui a seguinte pergunta, uma pergunta aqui que quem faz é Bertrand Russell, no livro A Conquista da Felicidade. Ele diz, abre aspas, de que vale tornar a todos ricos se os próprios ricos são miseráveis, fecha aspas. Nos fazendo então essa pergunta, nós podemos observar aqui mais 2 outros estudos que se destacam aqui no que tange a forma com que a comparação social afeta o bem-estar individual. Nesses estudos é possível determinar 2 níveis diferentes da inveja. Aqui a gente não sabe bem qual seria o pecado de Jartran, se seria realmente a vaidade, se seria a inveja, enfim. Mas tudo indica que foi muito mais uma inveja, né? Não querer compartilhar o mérito pelo trabalho realizado. Então vamos tratar isso aqui como uma inveja e vamos tentar oferecer algum tipo de solução para esse problema. Bom, 2 tipos então de inveja, 2 níveis diferentes da inveja. No primeiro, se tem prazer na vantagem obtida para si diante de um sujeito de comparação, ou seja, existem 2 pessoas e eu obtive a minha vantagem por comparação à do outro sujeito de estudo, tá? No segundo estudo, se tem prazer na desvantagem que aflige o sujeito da comparação. Ou seja, não é que eu tive uma vantagem maior, comigo não aconteceu nada, mas ele teve uma desvantagem. E isso ativa no meu cérebro a zona referente ao prazer. Tá? Esses estudos eles foram feitos por ressonância magnética, tá? Escaneamento em ressonância magnética. E foram escaneados, então, pares de indivíduos, ou seja, 2, que deveriam realizar simultaneamente uma tarefa idêntica. E essa tarefa envolvia, então, uma recompensa financeira por respostas corretas. No entanto, essas recompensas elas eram desiguais.
pela mesma resposta, havia recompensas diferentes. E o que se observou, que ficou demonstrado pelos sinais ali captados na ressonância, foi que a variação do pagamento do sujeito de comparação afeta a resposta dependente da atividade cerebral relacionada à recompensa em mim. Ou seja, ficou demonstrado que a variação do pagamento do outro atinge diretamente a minha sensação de recompensa, independente da recompensa que eu de fato tenho. Entende? Dessa forma, quanto maior era a diferença entre as recompensas, maior era o estímulo para aquele participante que tinha a vantagem, que tinha o saldo positivo. Tá? Esses estudos eles parecem confirmar que uma das principais causas então da infelicidade é a inveja, que é uma das paixões humanas aqui mais universais e mais profundamente arraigadas. Ainda que seja de forma inconsciente, o indivíduo ele parece se alegrar com menos desde que o seu semelhante tenha ainda menos, e se entristecer com mais caso o seu semelhante tenha ainda mais. Entende que o que a pesquisa está nos dizendo é o seguinte: se eu ganho 10 mil reais e convivo em uma sociedade onde a maioria ganha 5 mil reais, eu vou ter um sentimento de compensação muito forte. Eu vou ter um estímulo do sentimento ali de realização. Agora, se eu ganho os mesmos 10 mil reais em uma sociedade em que a maioria ganha 20 mil reais, eu me sinto inferior e eu não vou ter o estímulo da compensação, esse estímulo de realização. Muito bem, o segundo estudo que eu destaco aqui, ele comprova que esse vício ele pode se agravar ainda mais. O ser humano ele pode não apenas sentir inveja quando a pessoa utilizada como referência tem ali características consideradas superiores, mas ele também pode ter um sentimento de prazer quando essas pessoas obtêm alguma desvantagem ou caem em alguma desgraça. E isso é muito complicado, é um sentimento de prazer na dor alheia. Existe uma palavra alemã para esse sentimento que eu vou tomar a liberdade de pronunciar de forma abrasileirada. A palavra é Schadenfreude, tá? Por que eu estou falando abrasileirado? Porque o Freud, no final, que vem de felicidade, é a mesma raiz do nome do Freud psicanalista, tá? E a gente fala comumente Freud, ninguém fala Freud, né, em alemão, com pronúncia alemã, né? Então, se é a mesma raiz etimológica aqui da palavra, eu vou usar a nossa pronúncia brasileirada. Então, vai ficar aqui Schadenfreude, tá? Assim como Freud. Trata-se de uma palavra alemã, então, que ela não tem tradução para o português, mas ela é a junção de duas palavras, Schaden, tristeza, dano ou prejuízo. Então, Schaden ela tem essa conotação, ela significa tristeza, dano ou prejuízo. E a palavra Freud significa alegria ou prazer, tá? Uma felicidade, uma alegria, um prazer. E juntas elas adquirem aqui uma conotação de um sentimento de satisfação com o infortúnio do invejado, ou seja, um sentimento de alegria com a desgraça daquele que se encontra em uma posição considerada superior à nossa. A forma empírica desses estudos, elas são similares, tá? Ambas são por escaneamento em ressonância magnética. E nesse segundo estudo aqui, em um primeiro momento, os participantes eles leram informações sobre certas pessoas caracterizadas por níveis de posse e projeção social elevados, tá? Quando tais níveis eram superiores aos da pessoa que sujeitava ao teste, havia uma ativação cerebral mais forte correspondente ao campo cerebral da inveja, da indução da inveja. E no segundo momento, eles eram apresentados infortúnios, ou seja, desgraças, que ocorriam com aquelas mesmas pessoas que haviam sido mostradas anteriormente e haviam sido invejadas. Isso resultou em algo chamado Schadenfreude, que é essa forte sensação de um prazer e de um contentamento diante do infortúnio dessas pessoas. O que a gente observa aqui é que o vício da inveja ele atinge o ponto em que a pessoa não apenas se entristece com a alegria do próximo, mas também se alegra com a sua dor.
E isso ocorre ainda que não haja qualquer proveito, além do simples deleite ali com o infortúnio do outro. Né? A pessoa, na verdade, ela está se deixando afetar pela vida do outro, porque para ela mesma não fez diferença nenhuma. Nesse estudo aqui, gente, que esse é o segundo estudo, não envolve compensação financeira. No primeiro eram 2 sujeitos e havia uma diferença de compensação financeira. Nesse caso, não há. Simplesmente se mostra pessoas em situações confortáveis, em viagens, em jantares, em cerimônias, enfim. E depois mostra as mesmas pessoas em uma situação de desgraça, tá? Ou seja, é algo muito pior, porque é quando a gente se afeta com o outro sem qualquer espécie de necessidade, sem nenhum tipo de contato direto, tá bom? Esse sentimento, ele parece muitas vezes ser inconsciente e escapar à nossa racionalidade. Mas eu tenho para mim que a ciência desses fenômenos físicos, saber que isso acontece e conhecer as características aqui da inveja, as características do vício, as características também da virtude, podem auxiliar na superação por meio da reflexão. Algo que transformaria, então, uma inveja mal resolvida em uma nobre e sincera admiração. Tá? Aqui, muitas vezes, nós temos pensamentos que são involuntários. Tá? Pode ter certeza de que as pessoas nesse estudo não são más pessoas. Tá? São pessoas comuns, como eu e você. É claro que de repente você pode assim ser muito mais evoluído e não ter uma ativação cerebral igual a que tiveram os sujeitos desse teste. Mas a grande maioria tem sim um sentimento, muitas vezes correspondente à inveja, quando vê alguém fazendo viagens que ele mesmo sonharia fazer. Tá bom? Isso é comum, gente, não é? Eu não estou falando isso para que vocês se sintam culpados, para que vocês se sintam pessoas ruins. Isso é normal. Tá? Esse sentimento, ele faz parte da resposta biológica do organismo na maioria das pessoas. Não posso generalizar, é lógico, mas esse estudo ele tem aí um rigor científico, ele está aí referenciado na descrição do vídeo, se você quiser entrar lá e ler o artigo. Né? As pessoas que participam desse estudo não são pessoas consideradas ruins, são pessoas comuns, tá? E conforme a gente aceita que essa é uma resposta natural do cérebro, natural do nosso organismo, é uma reação, nós podemos bloquear, tá? Não me diga que você nunca pensou algo e depois refletiu e falou, nossa, que pensamento horrível que eu tive. Quem já não quis matar o chefe, na verdade, nem por isso matou. Isso não faz da gente pessoas ruins. Isso é normal. Se você já quis matar o seu chefe, fique tranquilo, que não é com você aqui o problema. Isso é bem comum. Bom, mas de todas as características comuns aqui à natureza humana, a inveja é uma das mais lamentáveis, porque quando ela é descontrolada, faz com que a pessoa afetada queira infligir infortúnios aos outros, ou seja, queira prejudicar ao próximo. E o prejudique sempre que possa fazer isso, especialmente se for de forma impune. Tá? Só que essa sensação de prazer, esse Schadenfreude que nós estamos falando aqui, é algo muito pequeno, é muito temporário, é uma reação, um reflexo do organismo. A sua razão tem a capacidade de contornar e de conter esse tipo de reflexo. Tá? Isso não é uma felicidade verdadeira. Apesar desse estímulo inicial e temporário de prazer, que se chama Schadenfreude aqui, a médio e longo prazo, a pessoa invejosa ela se torna inevitavelmente alguém infeliz. E ao invés de sentir prazer com o que é ou com o que tem, ela sofre com o que não é e com o que não tem, voltando a sua atenção aos outros e se dispersando com relação a si mesma. A gente tem capacidades físicas, capacidades mentais que são biológicas, tá? Nós somos limitados de acordo com a capacidade do nosso cérebro e do nosso corpo.
Entende? Eventualmente, eu posso nascer com alguma limitação física ou com alguma limitação mental, ou eu posso, em razão de algum trauma, algum acidente, né, um acidente de carro, ou uma queda, ou qualquer coisa que seja, eu posso desenvolver limitações físicas, eu posso vir a ter complicações e limitações no meu corpo físico. Tá? Seja corpo físico, inclui o cérebro. Quando eu digo corpo físico, eu estou falando do cérebro também, tá? Agora, existem também as limitações da alma, ou seja, aquelas predisposições que são naturais. Há pessoas que são naturalmente vaidosas, naturalmente invejosas, naturalmente... Enfim, coloque aí qualquer dos vícios que você quiser. Os mais variados defeitos da alma que você puder imaginar, eles podem surgir naturalmente, ou seja, serem próprios de mim, ou eles podem ser desenvolvidos por situações traumáticas que foram vivenciadas. Tá? Então, fazendo essa separação aqui entre as limitações físicas e as limitações da alma, eu quero que vocês tenham isso bem claro. Essa possibilidade de limitações naturais e de limitações provocadas pela própria vida, tá bom? Em decorrência de fatos externos. Essas limitações da alma, elas consistem em vícios que afligem o indivíduo e o tornam vítima, né? E escravizam esse indivíduo, tiranizando ali as verdadeiras emoções que poderiam ser apreciadas por um espírito saudável. Ou seja, enquanto eu poderia estar me contentando com o que eu tenho, eu estou me lamentando pelo que eu não tenho. No entanto, assim como essas limitações físicas que eu disse anteriormente podem ser amenizadas por um tratamento eficaz, as limitações metafísicas, ou seja, as limitações da alma, do espírito, da razão, da consciência, ou qualquer coisa que seja que você queira dizer, também podem ser amenizadas e até superadas com a reflexão e o estudo adequados. Nós estávamos falando aqui das limitações da alma e do corpo. A inveja é uma limitação da alma muito clara, porque ela limita a gente no sentido de nos impedir de apreciar aquilo que nós temos, enquanto nós perdemos tempo preocupado com o que os outros têm. Tá? Quem consegue superar isso, transforma isso em algo saudável, porque a inveja é uma admiração mal resolvida. Você de alguma forma quer ser igual àquela pessoa, né? Não tem por que você querer o mal para ela se você quer ser igual a ela. Pelo contrário, você tem que admirar e buscar o que você puder para se aproximar daquela conduta que você considera mais adequada, né? Bom, então, acreditando aqui que o ser humano ela tem essa capacidade de exceder a sua própria natureza, né? A partir dos aspectos biológicos e neurológicos do corpo humano, ele poderia aqui distinguir os seus sentimentos reais, ou seja, aqueles que são fruto da sua razão e do seu amor, e negar aquilo que é uma ilusão do mundo material, né? Coisas que são afetadas pela percepção produzida no organismo. Então, quando eu tenho esse sentimento de prazer com a desgraça do outro, eu tenho que imediatamente me lembrar que isso é uma reação do meu corpo, tá? Isso é um afeto da minha percepção. Sempre que podem, né, essas pessoas invejosas, elas privam os outros de suas vantagens. Algo que desejam tanto quanto se estivessem assegurando tais vantagens ali para si mesmas. O que não é verdade, né? Você, muitas vezes, prejudicando o outro, não ganha nada com isso. Né? E caso se permita que tal sentimento se desenvolva sem uma oposição, ele pode se tornar fatal, como foi aqui no caso de Jartra. Todas as coisas de valor, então, deixariam de ter valor, até mesmo o exercício mais útil da sua habilidade excepcional. Tá? É o que se constata aqui nos quadrinhos. Jartra, ele certamente era um cientista de uma habilidade excepcional, mas ele não se contentou em ter mérito apenas no trabalho que de fato realizou. Ele se apropriou também dos dados da pesquisa em que a sua invenção se apoiava, sem reconhecer o esforço dos seus pares, com os quais ele poderia ter se alegrado e dividido o prêmio Delta. A sua inveja foi realmente fatal, né? Prejudicando enormemente o valor das suas contribuições e o exercício da sua habilidade científica. E ao que tudo indica, diante do reconhecimento de sua falha por seus pares,
sua própria vida lhe pareceu sem valor, a ponto de ser descartada. Mas um problema metafísico, como é o caso da inveja também, impede que o indivíduo possa, de uma certa forma, alçar voo ali emocional e intelectualmente, né? Desfrutando ali os prazeres belos e justos da independência e da autonomia em relação às paixões do corpo. Ainda que essas paixões permaneçam presentes, ele poderia superá-las, né? E viver sem essas aflições, né, realmente é algo a se admirar, né? Bom, na natureza humana, então, há um sentimento que ele é compensador ao da inveja, que é o sentimento da admiração. É exatamente o oposto da inveja, é a admiração. Quem quer que deseje aumentar a felicidade humana deve aumentar a admiração e diminuir a inveja. Se você quiser ser feliz, admire mais e inveje menos. O fato de se perceber a causa dos próprios sentimentos de inveja, por si já constitui algum avanço em direção à cura. Pensar em termos de comparação é muito complicado, né? E pode ser muito prejudicial. Porque quando algo de agradável nos acontece, nós precisamos aproveitar aquilo plenamente, sem nos preocuparmos se algo ainda melhor acontece com o outro. Uma pessoa que é sensata, né, uma pessoa que tem ali a sua mente saudável, ela não deixa de apreciar as coisas que possui apenas porque uma outra pessoa tem algo diferente e possivelmente melhor. A inveja, ela é uma forma de vício moral e intelectual também, porque ela impede aquele que sofre da inveja, né, de ver as coisas por si mesmas, fazendo com que identifique apenas as suas supostas relações de valor com relação às outras, sem olhar para aquilo que tem e atribuir valor, independente de qualquer outra coisa. Tá? Trata-se de um vício cuja cura reside então na disciplina mental, no hábito de não alimentar os pensamentos ociosos, de forma que se nada existe de mais invejável do que a felicidade, é possível curar-se da inveja e adquirir a felicidade. No entanto, é necessário que se tome muito cuidado. Por quê? Se você pensar dentro de um raciocínio do invejoso, ele vai querer, pelo êxito, superar a sua inveja, tornar-se feliz para, com a sua felicidade, tornar-se invejável. Entende? Então, nesse paradoxo aqui, não pode haver esse sentimento de querer vencer, de querer o êxito. Tá? Isso deve ser algo muito pessoal, algo realmente singelo, algo que você faz para dentro e não para fora. Tá? Tornar-se invejável aqui seria então uma infeliz consequência. A felicidade, ela deve ser sempre um fim em si mesma, né? Não se deve nunca querer ser feliz para ser invejado, né? Qualquer um que tente curar o vício da inveja e tornar-se feliz com o intuito de ser invejado, pretende apenas alterar o polo da relação, ou seja, ser promovido de invejoso para invejado, perpetuando então a inveja e incorrendo no vício da vaidade. E quando deixar de ser invejado, se tornará um infeliz invejoso novamente. Então, muito cuidado. A inveja, ela não pode ser afastada apenas pelo êxito. Ou seja, eu tenho inveja de tal pessoa, eu vou correr atrás e vou superar tal pessoa. Tá? Isso não é a cura para a inveja, tá bom? Sempre vai ter alguém mais bem-sucedido em uma ou outra área das que contribuem para a felicidade. Não se preocupe, sempre tem alguém melhor ou alguém pior em uma ou em outra área. A única forma de fazer isso, ou seja, de realmente superar a inveja, é desfrutar os simples prazeres que se apresentam. É trabalhar naquilo que lhe é próprio, evitando comparações com aqueles que se supõem, por vezes de forma errônea, serem ainda mais afortunados. Conversava com vocês no vídeo anterior que antigamente os indivíduos eles invejavam somente aqueles que estavam inseridos ali no seu círculo de convivência, né, no seu círculo social, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, pois esses poucos sabiam a respeito dos demais, né? Antigamente você só sabia ali do seu bairro, você sabia da sua turminha do trabalho e não sabia muito além disso, pouco você sabia sobre o seu chefe. No entanto,
com a educação, a imprensa, as redes sociais, o indivíduo ele se aproxima de realidades das quais ele apenas ouvia falar como algo muito distante. Passando então a conhecer, ainda que de forma abstrata e indireta, pessoas dos mais variados países, com as mais diferentes realidades. Pessoas que estão inseridas em realidades econômicas e sociais completamente diferentes das nossas, mas que acabam sendo tomadas como parâmetro de comparação, ainda que não haja entre elas nenhum conhecido. Tá? Então eu acabo me comparando com um determinado ator de cinema que nem sequer eu tenho um conhecido em comum. Isso se dá através da mídia e das redes sociais, que criam ali uma imagem meio que hollywoodiana, né, sobre como os ricos vivem. Essa influência dos meios de comunicação ela é muito mais efetiva quando ela é utilizada para despertar ódio do que quando ela é utilizada para instigar os sentimentos cordiais. Isso porque o coração humano tem sido moldado pela civilização moderna de forma a ter realmente uma maior inclinação ao ódio do que à amizade. Todas as publicações dizem respeito à melhor foto entre muitas, né? O dia mais legal ali entre muitos outros dias de tédio, né? Um sorriso do casal em um momento de lazer, mas entre muitas brigas que ocorreram entre esse sorriso e o outro, né? Isso a rede social não mostra. As redes sociais, elas oferecem então uma visão ali super nutrida, né? Uma visão vitaminada, anabolizada, filtrada, né, tratada de seus integrantes ali, uma completa ilusão sobre a realidade individual. A gente está falando aqui de um mundo em que o indivíduo, por pouco, ele não sente inveja de si mesmo. Entendeu? Ele só não sente inveja de si mesmo porque ele conhece a sua própria realidade. Ele está ciente de que ele comeu arroz com feijão de segunda a sexta para chegar naquele final de semana e postar ali a sua publicação no restaurante que ele queria ir. Talvez, se esse indivíduo ele soubesse também da realidade dos outros, a sua inveja se tornaria uma admiração pelas batalhas que precederiam então o sucesso do outro. Ou até mesmo surgisse alguma forma de empatia por eventuais dores que estão escondidas ali entre esses lindos momentos publicados, né? Manter uma atitude expansiva e generosa é algo que só pode ser atingido com equilíbrio e confiança em si mesmo. Algo que exige uma espécie de integração mental, onde as várias camadas da natureza, consciente, subconsciente e inconsciente, funcionam harmoniosamente. Isso é algo que se pode tentar obter por meio de uma educação inteligente, mas quando isso não acontece, ou seja, quando não há uma educação inteligente nesse sentido, o processo vai se tornar muito mais difícil na vida adulta. O ser humano ele deve decidir enfaticamente ali quais são as suas crenças racionais, garantindo que as crenças irracionais, ou seja, as crenças contrárias que nos vêm dos instintos, não lhe passem sem exame pelo espírito, ou consigam de alguma forma se impor, ainda que por um breve período, sobre a sua razão. A racionalidade ela consiste em uma harmonia interior. Aquele que consegue essa racionalidade, ele é mais livre em sua contemplação do mundo do que aquele que se encontra em conflitos íntimos. Então ele consegue utilizar as suas energias para a consecução de objetivos exteriores maiores. Alguém que está dividido, ali à procura de excitações e divertimentos, é movido por fortes paixões e não por razões sólidas, afastando de si mesmo a penosa atividade de raciocinar. Tá bom? Então, nós tentamos aqui, de alguma forma, oferecer uma alternativa para sair, tá, dessa condição aí desse ciclo, né, invejoso, invejado, enfim. Estudamos aqui, então, tudo que eu pude encontrar de mais pertinente, né, dentro do âmbito da filosofia do direito, nessa civilização de Zenla. Tá bom? Nós vimos aqui bastante da educação de Norin, vimos da infância, vimos sobre os pais dele, né? Nós vimos aí essa questão de ambos terem se suicidado, né, os pais de Norin, e somos obrigados a considerar que haja também possivelmente um fator genético para que ele tenha esses constantes questionamentos, né? A gente observa que ele realmente é muito inquieto com relação a essas questões existenciais.
A gente não tem como afirmar se ele fazia aqui algum acompanhamento psicológico, algum tratamento, a gente não tem como dizer se os pais dele sofriam de depressão, se há alguma herança genética disso em Norim, mas nós vimos que, na medida do possível, ele luta contra essa sua insatisfação e ele busca um propósito. Tá? Veremos então na próxima parte, já saindo da civilização de Zenla, um pouco sobre a estrutura mitológica da história que vai se formar nos quadrinhos do Surfista Prateado. Tá bom? Agradeço demais pela atenção e até o próximo vídeo.